Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu vou orar para darmos início ao nosso culto. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por este momento de comunhão na Tua casa, Senhor. Que o Senhor, Deus, possa estar cuidando de cada um de nós, cada família da igreja, cada família deste do CIA, ó Pai, do município, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando cada um de nós neste momento, cuidando, ó Pai, livrando de todo o mal. Nos dá um culto na Tua santa presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor está com oportunidade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com cada um de nós. Vamos estar dando início ao nosso momento de adoração com o louvor Reina Sobre Mim. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém.
Irmãos, mesmo em casa, nós estamos separados, mas ao mesmo tempo estamos juntos, né, no amor de Cristo, né? Os irmãos que estão em casa, nós possamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo 138 para fazermos a leitura. A palavra de Deus diz assim no Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ei graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará o bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar para que Deus aplique a tua palavra em nossos corações. Eu vou orar para que a palavra do Senhor seja viva e eficaz, como sempre, em nossas vidas. Soberano Deus, obrigado, meu Pai, por esta palavra que o Senhor nos enviou. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra é viva e eficaz. Que o Senhor possa estar a cada dia nos guiando nos teus passos, Senhor. Que o Senhor nunca nos deixe, ó Pai, olhar para trás, e sim sempre para ti. Que tudo, ó Pai, que vem de ti, ó Pai, nós sabemos que é para o bem. Nos ensina, nos cuida, ó Pai, a cada dia. Cuida das nossas famílias, livrando, ó Pai, desse vírus que está aí, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa estar cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Convido os irmãos a continuar louvando ao nosso Deus com o hino 366, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que
céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Eu vou estar orando agora para que Deus possa estar abrindo nossos corações para receber a mensagem de hoje à noite e logo após o pastor estar com a oportunidade. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos porque em meio a tempos difíceis o Senhor é conosco. Te agradecemos pela oportunidade que temos desta noite de vir cultuar o teu santo e eterno nome. Ó Deus, sei que a mensagem que será pregada através do teu servo esta noite, que ela ache guarida em nossos corações e que possamos meditar nela, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer o nosso período de oração. Nosso motivo de oração nesta noite é pelas famílias da igreja e pela recuperação dos que foram contaminados pelo Covid em nosso bairro. Que Deus possa estar cuidando dessas pessoas que foram contaminadas, pela Covid-19. Eu vou pedir para a irmã Edna fazer essa oração. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este culto, ó Deus, de louvor e adoração a Ti. Agradecemos, ó Pai, por cada irmão que está prestando culto a Ti nesse momento. E nós agradecemos o Teu cuidado sobre nossas famílias. Nós queremos pedir ao Senhor, por cada família de nossa igreja, ó Deus, o Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um está necessitando neste momento. Então, que o Senhor esteja suprindo as suas necessidades de acordo com a Tua vontade, meu Pai. Ó Deus, nós te pedimos misericórdia por cada pessoa de nossa cidade, ó Deus, que tem sido infectada por este vírus. Que o Senhor esteja olhando para essas pessoas com um olhar de misericórdia, de piedade, Senhor. E que o Senhor continue cuidando da recuperação de cada uma delas. Que o Senhor também esteja mostrando, meu Deus, um meio de acabar ou de diminuir com esse vírus em nosso meio, meu Pai. Nós sabemos, ó Deus, que ele pode até nos assustar, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, principalmente, meu Deus, de nossas vidas. E nada acontece aos teus filhos se o Senhor não permitir. Ó Deus, muito obrigado, porque nós temos a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco e o Senhor nunca nos abandonará. Então, aquieta os nossos corações, afasta de nossos corações o medo, Senhor, o temor deste vírus. Ajuda-nos a sermos responsáveis e a tomarmos as medidas certas, mas não nos aterrorizarmos, ó Deus, por conta disso. Não nos deixe perder o foco de adorar o Senhor, de louvar ao Senhor por medo, ó Deus. Então, Pai amado, nós pedimos que o Teu amor, que é perfeito, arranque do nosso coração todo medo, ó Pai, que venha nos afastar do Senhor, que venha nos afastar da perfeita adoração que o Senhor merece. Abençoa também os nossos cultos, ó Deus, que possamos voltar a ter cultos presenciais na igreja, com a Tua igreja cheia, Te louvando, Te rendendo adoração, como assim o Senhor é digno. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito para conosco e continua, meu Deus, com o restante desse culto nesta noite. E que nossos corações também estejam sensíveis para ouvir a Tua voz através do Teu servo nesta noite. Muito obrigada por Jesus Cristo. E é em nome dEle que nós te oramos. Amém. Nós temos aqui
os pedidos e agradecimentos. Vamos continuar, mesmo de casa, uns orando pelos outros, pedindo a Deus misericórdia e livramento, né, minhas irmãs? Que Deus continue nos abençoando e nos dê um resto de culto na tua santa presença. Pois bem, meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Eu sei que o culto no meio da semana, às 18 horas, é muito cedo, mas obrigado aos irmãos que puderam chegar, que fizeram um esforço para chegar aqui. E, claro, hoje nós estamos sem internet, por isso que esse culto está sendo gravado, e, posteriormente, nós iremos passar, se a gente tiver condições de chegar à internet hoje. Eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão. Na verdade, eu não vim preparado para pregar, mas eu sempre estou, né, preparado para pregar. Eu acho que o irmão Clerim achava que esse culto era às 19 horas, né? Por isso que eu acho que ele não está aqui, mas eu quero convocar os irmãos para Mateus capítulo 5, onde nós iremos fazer uma breve meditação na palavra de Deus. Mateus 5, versos, a partir aí dos versos 13 até o verso 16. Mateus 5, 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, nós cremos que esta palavra é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê, que nela crê. Também essa palavra é inspirada pelo Senhor para corrigir, para exortar, para ensinar-nos a como devemos viver a nossa vida de tal forma que nós sejamos maduros, habilitados para toda boa obra. Por isso que, em nome e por amor a Jesus, nós pedimos a tua orientação para que, nesta noite, o teu Espírito, usando a tua palavra, nos ajude a compreender melhor a natureza que temos recebido do Senhor, a nova natureza, e como devemos viver agora nessa nova natureza no mundo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos assim a tua bênção e a tua graça em nome e por amor a Jesus. Amém. O Sermão do Monte é composto dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esse é, segundo alguns autores, o maior sermão de Jesus. Alguns dizem que, de fato, esse sermão é um compêndio ou um ajuntamento de vários sermões que tanto Mateus quanto Lucas compilaram e colocaram numa mesma ordem.
evidentemente, independente disso, o que importa é qual o propósito desse sermão. Por que Mateus colocou esse sermão de maneira tão ordenada, trazendo-nos tantas informações tão preciosas. E eu creio, irmãos, que o propósito maior desse sermão é revelar quem nós somos, a nossa natureza, agora que recebemos a Cristo como Senhor. O novo homem, a nova pessoa, quem nós somos e, a partir daí, o que nós devemos fazer com o que nós somos, ou como devemos viver. Eu já vi uma ilustração que fala da natureza diferente dos seres que Deus criou, do escorpião. Não sei se você já ouviu essa ilustração. Diz essa ilustração que um escorpião estava se afogando numa chaleira que estava com água e estava esquentando. E alguém tentou, tirá-lo. Mas sempre que a pessoa tentava tirar o escorpião, ia e tentava trazer a sua picada. E ele foi tentando. E alguém vendo aquilo disse: rapaz, deixa esse bicho morrer, você não está vendo que você está tentando ajudá-lo e ele está tentando picar você? E o homem disse: não, eu tenho a natureza de salvar ele e ele tem uma natureza de me picar. Eu não posso ter a natureza dele, nem ele pode ter a minha natureza. O que Cristo vai dizer nesse Sermão do Monte não é para todos os homens. Não é para todas as pessoas. É para pessoas que têm uma nova natureza. Quer ver isso? A gente, evidentemente, quando olha o que Cristo disse no Sermão do Monte, a gente, evidentemente, vai concluir isso. Por exemplo, quando Jesus Cristo fala, aí, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Isso ele está dizendo para quem? Claro que tem que ser para alguém que é crente, que tem uma natureza diferente dos demais homens. A Bíblia diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Isso é para quem? É para quem tem uma natureza, porque a natureza que todos os homens herdaram é uma natureza caída, é uma natureza pecaminosa, que é impossível, através dela, viver o que Jesus vai dizer no Sermão do Monte. Amar teu inimigo. Quem é que faz isso? A quem isso é possível? Ora, só a quem tem uma nova natureza. Veja aí, versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Claro, Jesus Cristo está falando sobre homens e mulheres que receberam de Deus uma nova natureza. Essa nova natureza é ilustrada como sal e como luz. E o que a gente entende aqui? Que esses novos homens, essas novas mulheres, que vivem agora de uma forma diferente dos demais homens, esses homens e essas mulheres devem viver de tal forma que as suas vidas sejam vistas pelos homens, sejam notadas pelos homens, sejam um tipo de vida que as pessoas dizem assim: a gente vê a diferença nessa pessoa, a gente vê a diferença na forma de vestir, de falar, de tratar as coisas, de lidar com a vida. Essas
essas pessoas são diferentes. E essas duas imagens que Cristo mostra aqui, irmãos, é tão simples que qualquer pessoa iria entender dos dias de Jesus. Olha aí, vós sois o sal da terra. Não tem algo tão comum em todas as nações, em todos os povos, tão comum quanto o sal. Né? Inclusive, nós temos a palavra salário, que vem de salarium, né? Que era uma medida comercial para um dia de trabalho de um homem normal, ou o pagamento que se dava a pessoas. Então, sal é comum a tudo, porque o sal, inclusive, já foi moeda de pagamento. Então, ele era muito comum nos dias de Jesus, em todos os povos e ainda nos nossos dias. E, evidentemente, a luz, né? A ideia aí, vós sois a luz do mundo, que é outra coisa bem comum. O que é que Jesus está dizendo? É que nós não somos pessoas, vamos dizer assim, embora tenhamos uma natureza diferente, embora participamos de um reino diferente, nós não somos pessoas extraordinárias. Como assim? Nós somos pessoas comuns. Né? Você já viu, lá na minha terra, tinha muito disso. Fulano é tão comum quanto feijão ou farinha no meio da feira. Tem um negócio mais comum do que farinha no meio da feira. Jesus Cristo está dizendo aqui, esses homens que ganharam uma nova natureza, esses homens são tão comuns como sal e luz. Eles não são extraordinários. Eles não são ilustres no sentido de que a pessoa agora se converteu, se tornou o mais conhecido do CIA. Agora é a pessoa... Não! Muitas vezes, irmãos, nós nos enganamos com o que é necessário para salgar e para iluminar a vida das pessoas. É que nós queremos nos tornar importantes para elas. Nós queremos nos tornar referenciais para ela, no sentido de ser lembrada, de ser querida, de ser ovacionada, né, ou aplaudida. Mas a gente precisa lembrar que a natureza do crente, o crente tem uma nova natureza. Essa nova natureza não faz dele um astro. Né, você se converteu e você tem que ser a pessoa mais importante da sua rua. Não. Você tem que ser a pessoa mais comum possível. O problema é que os crentes entenderam de maneira equivocada qual era a missão, a nossa missão. E muitos, infelizmente, não sabem ainda o que fazer e ser a partir dessa nova natureza. Nós achamos que o melhor e mais importante lugar é onde? Igreja. E há um certo, assim, uma certa concorrência, né, desses que têm uma nova natureza, para aparecer, quando não deveria ser pessoas comuns, e aparecer onde? No contexto de igreja. Por incrível que pareça, uma das grandes, né, batalhas no mundo evangélico não é para a gente salgar, não é para a gente ser relevante na vida dos nossos amigos, parentes, como crente. É mais assim, o que eu vou ser, eu quero ser em relação à igreja. E olha, rapaz, às vezes nós vemos coisas absurdas acontecerem. Porque gente que tem uma nova natureza não entendeu que são pessoas simples e humildes, comuns, e querem ser mais do que são. Querem aparecer. E querem aparecer onde?
no contexto da igreja. Por isso que a gente tem tantas brigas, tantas confusões. Porque se você ver o sal na comida, é porque a comida não está prestando. Porque o sal não é para ser visto. Ele é para ser percebido. Ele é para ser aquele agente que vai dar sabor, mas ele não é visto. Ele vive de tal forma que outros notam, mas ele não é estrela. Ele não, a aparência não é a dele que chama a atenção. Vejam que a gente vê isso tanto na questão do sal, quanto na questão da luz. E na questão da luz, Jesus Cristo vai dizer claramente aí, diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, mesmo que outros notem, poxa vida, a irmã, o irmão é um crente, é uma pessoa diferente, é alguém que tem uma vida transformada. Porém, a glória não é para essa pessoa. Não é assim, vocês viram fulano de tal, pense numa pessoa, né? E enaltece essa pessoa. Não. Por quê? Porque a natureza que nos foi dada, aquilo para o qual nós fomos chamados, foi para sumirmos, estarmos escondidos de nós mesmos, a nossa própria pessoa, para que o nome de Cristo seja glorificado. Essa reflexão é tão importante que nos ajuda a lutar com a nossa tendência de querer ser relevante para as pessoas, de querer ser importante para as pessoas. Quem foi que disse que você e eu temos que ser importante para as pessoas? No sentido de ser aplaudidas. Isso é algo do homem, é algo da natureza pecaminosa. Não é de Deus isso. Não vem de Deus isso. É contrário, inclusive, à nossa natureza. Lembra das palavras de João? Importa que ele cresça e que eu diminua. Todas as vezes, alguém já disse, que há estrelas na igreja, no contexto da igreja, ou no contexto da vida cristã, é porque o sol não está presente. Porque quando o sol está presente, as estrelas somem. Quando Cristo, que é o sol da justiça, é o foco da existência desses homens e mulheres que ganharam uma nova natureza, todos somem. E eu acho muito interessante porque Jesus escolheu exatamente o sal e, evidentemente, a luz. Além de serem coisas comuns, essas coisas não podem ser escondidas. E aqui a gente tem uma outra, parece contraditório. Pastor, o senhor nos disse que nós não podemos aparecer. Mas, ao mesmo tempo, o senhor está dizendo que o crente não pode ser escondido, que é outra, né, é outra verdade bem inerente nessas duas ilustrações. Como é que eu não apareço, mas eu também não posso ser invisível? E a ideia aqui de não esconder a luz e de salgar é que qualquer aparecimento, qualquer mostra de nós mesmos que leve ao reconhecimento de quem nós servimos,
a quem nós adoramos. Vamos pensar, né, que Deus queira um dia que Renata e Luísa se formem em direito, passem no concurso público, uma promotora e uma juíza, né? Não sei qual das duas querem ser o quê delas duas. Mas vamos pensar elas duas. Eu estou colocando elas duas porque eu já não tenho mais essa possibilidade. Eu acho que os demais aqui, a gente já não tem mais essa possibilidade, embora elas tenham, né? Vamos pensar aquelas duas. Imagine, gente, uma juíza e uma promotora numa cidade. Elas não precisam ter o nome lá nas estrelas, mas se elas tiverem um nome reconhecido, quem é que deve ser glorificado? Quem é que a imagem delas deve refletir? A quem elas prestam culto? Claro. Por isso que nós, crentes, precisamos galgar os melhores lugares em termos profissionais, estarmos numa empresa ou numa escola, na política possível, eu sei que é meio complicado, mas onde quer que Deus nos coloque, se nós chegarmos a um patamar de uma função que é reconhecida pela comunidade, que essa comunidade, ao ler a minha vida, entenda disso. Olha, ela é uma juíza, mas ela é crente. Ela é uma promotora, mas ela é uma crente. Ele é um faxineiro ou uma faxineira. Ela é uma secretária ou um professor ou qualquer coisa. Mas ela é uma crente. Porque a natureza da gente reflete e deverá refletir mais do que aquilo que nós fazemos. Você já viu juízes, né, e promotores mau caráter? Já tem, e como tem? Já viu professor, pastor, médico e tudo mais? Já. Por quê? Porque eles demonstram, mais do que sua função, a natureza deles. E, gente, o contrário, o outro lado da moeda é que quando nós somos de bom caráter, nós fazemos bem aplicamos bem nossos conhecimentos, agimos bem em nossas funções, o que é que vai ressaltar? Não é a função, juiz, professor, e advogado, e aí o que a gente vai fazer? O que vai ressaltar é a natureza de quem está por trás dessa função. E aqui, isso é mais importante do que todas as demais coisas. Porque é isso que Deus quis fazer em nós. Foi isso que o Senhor quis trazer para mim e para você. Que nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza, que é ilustrada no sal e na luz, deve estar mostrada, deve ser visível em tudo que nós iremos fazer, ponto final. E aonde a gente faz isso? Onde é que esse homem que tem uma nova natureza vive agora essa nova natureza? Onde é? Gente, é muito comum essa ilustração e, ao mesmo tempo, muito aplicável essa ilustração. Onde é que o sal é mais relevante? Eu vou dar duas opções para os irmãos, né, terem mais tranquilidade para acertar. É no saleiro ou na comida? Onde é que o sal se torna mais relevante para mim e para você? Onde é que a luz se torna mais relevante? Claro, não é debaixo da mesa, né? Mas é no lugar onde ela possa iluminar. Por exemplo, olha agora ao nosso derredor, nós temos várias luminárias. Mas elas não são importantes porque elas são visíveis. É porque aquilo que elas fazem torna as coisas mais claras para nós. A importância dessa lâmpada não está nela, está no que ela produz. Quer ver uma coisa? Só ela queimar, perder a potência de iluminar, o que é que a gente faz, Clarim? Tira e joga no mato.
tira e joga fora, porque ela não tem sentido se ela não iluminar. É como o sal. Jesus Cristo disse algo que era muito comum. Jesus Cristo disse que se o sal não salgar, para que ele serve? Ser jogado no monturo e ser pisado pelos homens. Eu estive lá em Macau, que é a cidade do sal, no Rio Grande do Norte. Eles têm lá, né, as salinas gigantescas, né? Eu e Dona Edna fomos lá, os nossos meninos. Eles fazem montanhas, assim, quase do tamanho dessa igreja, de sal. Os caminhões juntam, né, o sal. Mas o interessante que o pastor que morava lá, né, nos disse é que a estrada que leva até essas salinas, elas são construídas de um tipo de sal que não serve nem para os cosméticos. Você sabia que tem sal nos cosméticos? Já, né? Já. Você sabe que quando você lava o seu cabelo com um shampoo e cai nos olhos, o que é que arde? Ou por que é que arde? Tem sal ali. Na medicação, na culinária. Se o sal perder esse sabor, não serve para nada. E esse tipo de sal é encontrado nas salinas. E o que é que se faz com ele? Coloca ele na estrada e ele se torna, porque o sal tem esse poder, né, de junção, ele tem uma liga. E ele só serve para ser pisado pelos homens. Na época que não tinha carro, né? Aliás, tinha carro, mas era diferente. Então, o que é que Jesus diz? E, gente, é belo quando a gente entende que a maior função nossa não é dentro da igreja, que a maior relevância que Deus quer que você entenda enquanto novo homem, nova mulher, não é no contexto da igreja. A gente perdeu de foco o que Cristo nos chamou para ser. A gente perdeu a noção e a gente tornou o cristianismo algo muito burocrático de igreja. Observa a vida de Jesus. Por que Jesus não sentou 3 anos? Vou sentar com vocês aqui 3 anos e eu vou dar uma classe de teologia para vocês. Por quê? Porque ele queria que os apóstolos aprendessem no caminho. Ele queria que aqueles homens entendessem que aquilo que eles iam viver tinha que ser vivido no ir e vir deles. Quando você lê os evangelhos, Jesus sempre está indo e vindo. Subiu para a Judéia, desceu para a Galiléia. Ou, contrário, né? Subiu para a Galiléia, desceu para a Judéia. Foi para Cafarnaum, estava na estrada, estava perto de... Porque Jesus, o tempo todo, ele estava andando com os discípulos. Porque, de fato, a nossa vida, a nossa relevância como crentes vai se dar na medida que eu e você entendermos que a nossa natureza é uma nova natureza e que isso deve moldar tudo o que eu faço. Não para que eu me glorie. Graças a Deus, não sou igual aos demais homens. Eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo, eu sei cantar. Quem foi que fez isso? Foi o fariseu que saiu do templo sem ser justificado. Enquanto o publicano disse: Senhor, eu não sou digno nem de chegar aí por perto, ser propício a mim, pecador. Então, gente, pelo amor do Senhor Jesus, entendamos que o que Deus mais quer de nós é uma vida santa para o mundo. Por quê?
Porque o mundo está apodrecendo. O mundo está precisando de crentes diferentes, que façam diferença. O mundo está precisando de pais crentes. O mundo está precisando de amigos crentes. O mundo está precisando de motorista, de entregador, de professor, de juiz, de médico crentes. O mundo está precisando de pessoas que têm uma nova natureza, e a nova natureza dessas pessoas façam diferença no que essas pessoas fazem. Eu vi um testemunho ontem à noite. Normalmente eu gosto de ouvir alguns podcasts, né, sobre lições da vida. E ontem eu ouvi um podcast, eu vou encerrar com essa ilustração, boa ilustração, de um homem, um jovem, que entregou sua vida a Jesus bem cedo. E ele diz, né, no seu testemunho, que ele amava estudar, porque ele tinha aprendido que através dos estudos ele iria ter o seu sustento. E aí, quando ele se converteu, ele tinha passado para o ministério público, para a função no ministério público. E ele, ali, né, entendendo isso, pouco tempo depois, ele sentiu que Deus estava chamando para o ministério. E ele ficou naquela luta, né? Puxa vida, ministério, já estou bem. E apareceu um outro concurso para procurador da República Federal. Ele jovem, né? Fez um voto com a namorada, e se eu passar, a gente casa. E ela, vamos fazer nós dois e a gente casa. Eles fizeram, ela fez para o Ministério Público, noutra função, e ele fez para procurador. Os dois passaram. Eles entenderam? Deus estava dirigindo. E eles casaram. Trabalharam, né, cada um na sua área, e Deus incomodando ele de todas as formas em relação ao ministério. E ele disse que ficou tão assim inclinado que eles passaram semanas orando a Deus quanto àquilo. Senhor, deixa o trabalho para me dedicar ao ministério. E ele conversou com os seus pais, ele ainda era bem jovem, embora casado, com a sua esposa. E ele diz assim, graças a Deus, eles não permitiram que eu saísse do Ministério Público, de procurador, da procuradoria, porque eu não seria um terço de relevante na minha cidade se eu tivesse deixado essa função. Deus me usou e tem me usado de tal forma que o nome dele tem sido glorificado através de um homem que é procurador da República. Mas não é apenas isso. É um crente no Senhor Jesus Cristo. Onde você está, o que você está fazendo, deve fazer de tal forma que, como sal, você não aparece. Que, como uma boa luz, não precisamos olhar para ela, só para o que ela produz. E isso traz glória para o seu Senhor. Foi isso que Cristo disse: brilhe a vossa luz. Seja o que você está fazendo, o que queira que você faça. Faça de tal forma, não para chamar a atenção para si, mas para dizer, ali tem alguém com uma natureza diferente. Tem muitos médicos, mas aquele médico ali é médico diferente. Tem muitos professores, mas aquele professor ali é diferente. Tem muitos, qualquer coisa, mas aquele ali é diferente.
ele tem um padrão diferente. Ele glorifica a Deus. Portanto, amados irmãos, isso se dá numa dimensão espiritual, mas também de natureza tão comum quanto sal e luz. Quanto sal e luz. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela bênção de sermos chamados para fazermos parte do teu reino. Obrigado, Senhor, pela tão maravilhosa graça que nos tornou novas criaturas. No dia em que confessamos a Jesus como Senhor e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Obrigado, Deus. Obrigado mesmo, porque é isso que vai fazer diferença naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. Que a tua igreja, que cada um de nós, em nossas amizades, em nossos trabalhos, nas nossas vizinhanças, sejamos tanto útil em tuas mãos, quanto o sal é para a comida, quanto a luz é para a escuridão. Porque nesse mundo, ó Deus, o pecado, a maldade está tão grande que está apodrecendo este mundo. Esse mundo tem um cheiro ruim, tem um cheiro mau. Esse mundo, de fato, está em trevas pelos pecados, pela maldade do homem. Mas nós não somos deste mundo. Nós devemos colocar sal nessa carne podre que é o mundo. Alguém olhando para nós, nos vendo. Veja que nós temos uma nova natureza. Que alguém das trevas, ao olhar para nós, vejam que há luz em nós. A pessoa é uma pessoa comum, mas a forma de agir, a natureza dela é transformada. Nós oramos e nós pedimos assim a tua bênção. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, vamos ter o período de oração. Nosso pregador chegou, ó. Irmã Dadai quer chegar para ter um tempo de oração ou como quer? Ah, já? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais 2 orações dessa feita. Vamos orar pelo nosso país. Nós estamos agora numa fase em que parece que o medo voltou com mais força, porque a doença tem demonstrado também um grau de letalidade maior. E, irmãos, eu não acredito que os homens vão dar conta disso, se Deus não der. Então, piamente, eu creio que são os homens que Deus vai usar para diminuir a mortandade no nosso país e no mundo. Vamos orar pelos irmãos e familiares que nós já sabemos que está atravessando, né? Hoje eu falei com a irmã Estela, Jurandir está bem melhor, graças a Deus. Ela também e Vitória estão melhorando cada dia. Louvado seja Deus por isso. Nós, graças a Deus, temos alcançado muitas vitórias nessa área. Temos, evidentemente, visto que o Senhor tem levado alguns dos seus, mas, evidentemente, nós sabemos que para o crente o morrer é lucro, então nós temos que pedir por seus familiares, por aqueles que estão chorosos e enlutados, e para que Deus console os seus corações.
e rogar a Deus pelos nossos políticos, né? A gente tem assistido aí uma guerra desnecessária, né, pelo poder, sempre é poder e dinheiro, né, que está em voga, mas que Deus nos dê a graça de podermos ter essa guerra aí, né, cessada, para que eles possam olhar com mais foco aqueles que estão precisando da ajuda. Então, eu vou convidar o irmão Clerim para chegar aqui e orar. E depois eu vou pedir a irmã Cláudia também para orar. Pode ser daí, Cláudia, eu vou levar o microfone aí para orar por esses pedidos. Pai eterno, maravilhoso, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que tu, ó Deus, nos deste de estarmos na tua casa de oração para louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Senhor Deus, estamos aqui passando momentos difíceis com esse problema da pandemia, problema mundial. E o Senhor Deus sabe o tempo que isso tudo vai acabar, Pai. Estamos esperando e confiando unicamente no Senhor. Que o Senhor Deus vai tomar uma providência, que o Senhor vai dar um basta, Senhor. Então essa é a nossa esperança. Que, ó Deus, o Senhor nos ajude para que brevemente estejamos com os irmãos que não estão vindo em função disso, para a tua casa de oração, para a tua igreja, que eles possam vir para estarmos juntos, louvando e engrandecendo o teu nome. Muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem, ó Deus, com alguns irmãos e amigos que têm, ó Deus, se acometido desta doença. Pela restauração da saúde desses irmãos, desses amigos. Também neste momento peço, Senhor, pela algumas famílias, família do nosso vizinho, que ontem, ó Deus, perdeu a sua filha em função do problema da Covid. Vem estar confortando, Senhor, o coração daqueles familiares, Senhor. Vem estar, ó Deus, fortalecendo, acima de tudo, Senhor, a fé daquela família no Senhor. Ó Pai eterno, toma, Senhor, cada um de nós em tuas santas mãos, Pai. Venha ser também com minha esposa, com meu filho. Venha ser com cada membro, Senhor, da tua casa de oração. Que nós possamos estar, ó Deus, contritos e esperando a tua vontade sempre em nossas vidas. Nos dá, ó Deus, uma noite alegre, em paz, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Te louvamos, ó Pai, pela tua soberania, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo, ó Pai, que aos nossos olhos pareça tudo descontrolado, que está tudo revirado, mas nós precisamos ter essa esperança, que só o Senhor pode nos dar essa esperança. Só em Ti nós podemos ter, ó Deus, a certeza de que nada acontece sem a Tua permissão. Nós te louvamos pela Tua igreja, porque essas portas estão abertas. Nós te louvamos porque nós temos, ó Deus, o privilégio de adorar um Deus vivo, um Deus presente em nossas vidas, um Deus zeloso que tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pela restauração da saúde dos nossos irmãos, que tem realmente melhorado a cada dia, pela família do irmão Jurandir, pela saúde Clara, que pela tua misericórdia ela está bem. Nós passamos por esse susto, ó Pai, mas confiando que o Senhor não nos desampararia, como assim fez. E por isso, ó Pai, nós estamos alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te pedimos, ó Pai, pelos governantes desse país, que não têm olhado, ó Deus, com o devido cuidado para a necessidade da saúde pública, mas têm ficado em brigas, ó Pai, políticas, interesses próprios. Tenha misericórdia, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, ó Pai, do teu povo que tem sofrido por causa de tudo isso.
e que a cada dia, Senhor Deus, o Senhor esteja renovando e fortalecendo a nossa fé, para que o nosso propósito aqui, ó Pai, seja tão somente te adorar e te servir e esperar, ó Pai, até o dia da tua volta. Que possamos estar firmes, Senhor Deus, sem olhar para trás, sem olhar para as falhas humanas, mas que, ó Deus, renova, Senhor Deus, em nós o amor, o primeiro amor de estar na tua casa, de fazer a tua obra, de se envolver, Senhor Deus, verdadeiramente com o serviço do Senhor, pois foi para isso que o Senhor nos salvou. Obrigada por tudo e perdoa os nossos pecados. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado aos irmãos que oraram e os irmãos que mais tarde irão assistir este culto, que possam estar orando, né, uns pelos outros. Uma excelente noite, queremos agradecer a presença de cada um aqui e lembrar os amados irmãos, domingo de manhã será presencial, se tiver internet também vai ser online, e à noite também às 18 horas por causa do decreto, né, que até 20 horas nós precisamos estar em nossas casas. Deus nos abençoe, um restante de semana na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.